A nossa história revela isso. Abraão, ele foi querer enterrar o corpo da sua esposa, enterrar Sara, e como ele estava em Et, onde vivem os hititas, né? Ele perguntou: olha, será que vocês não me permitiriam vender um túmulo, comprar um túmulo de vocês para sepultar a minha esposa? E Abraão era muito rico, tinha grande exército sob o seu domínio. Eles devem ter ficado com medo, ou talvez querendo até mesmo abajular Abraão, como a gente vai ver depois. Olha, estamos de portas abertas, você pode escolher qualquer cemitério aqui da nossa cidade, o túmulo que você achar mais bonito, talvez um mausoléu, e pode ali sepultar a sua esposa. Com isso a gente vê a oportunidade que muitas vezes o mundo vê no nosso sofrimento. Nosso sofrimento nos fragiliza. A gente tem até dificuldade de tomar boas decisões quando estando sob o sofrimento. Vocês já viram aquilo de quando você... eu passei por isso quando precisei sepultar a minha avó. E aí então tem a agência funerária e eles olham para você como oportunidade de lucro. Você está sofrendo, está doendo, mas eles olham para você e enxergam um cifrão andando, não é? Eu fico impressionado com essa capacidade essa frieza que eles demonstram, e querem te vender de tudo, e cada detalhe que é adicionado à cerimônia de sepultamento, ou ali do próprio velório, cada detalhe, ou se é a cruz, o tamanho da cruz, a flor, a escrita na flor, cada letra da escrita na flor, tudo é pago. E se vocês forem ver, aqui as coisas não são muito claras, mas a gente tem uma ideia, no livro de Jeremias, um campo similar a esse é vendido por 17 ciclos de prata, cerca de 200 gramas de prata. Quando Abraão foi comprar o terreno para sepultar a sua mulher, o cara pediu 400 ciclos de prata, 5 quilos de prata. Dá para você imaginar, quantificar o que era isso? Por isso que você já deve ter até visto que na minha leitura do texto já foi interpretativa, né? Eu carreguei de sarcasmo as palavras dos hititas, porque foi isso mesmo. Eles não estavam atrás de Abraão querendo, olha, que isso? O que é 400 ciclos de prata entre mim e você? Isso não é nada. Aquilo eram palavras irônicas, carregadas de sarcasmo no final das contas, porque era um valor extremamente alto. Às vezes eu vejo essas coisas acontecendo, né? Eu vou lá, graças a Deus não na igreja, mas em outros círculos, eu vou lá fazer uma média, eu vou lá no velório, no enterro fazer uma média, porque sabe como que é meu patrão, é meu chegado, tal. Não, é sempre olhando para o que você pode tirar proveito. Às vezes não é um proveito financeiro, mas o sofrimento é sempre uma oportunidade de tirar proveito, porque o sofrimento fragiliza. E é assim que o mundo vê o sofrimento, a oportunidade de sugar. Só Deus trata o nosso sofrimento da maneira certa, da maneira como convém. E é isso que a gente vai ver aqui. Enquanto Deus é que resolve o nosso problema, os hititas, eles chamam Abraão mesmo de Senhor, chamam ele de príncipe poderoso, ou então príncipe de Deus. A gente não sabe se isso tem a ver com as histórias antigas, aqui para os capítulos anteriores, a fama de Abraão corria, mas o certo é que eles se aproveitaram do sofrimento de Abraão. Ele não tinha jeito, Abraão tinha que sepultar sua esposa. Mas nós não podemos nunca querer nos confortar nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, com aquilo que o mundo dá, com aquilo que o mundo traz. Não vai ser bom. Ao contrário, o prejuízo será ainda maior. Por fim, irmãos, a gente vê aqui que houve uma situação diferente, um posicionamento diferente por parte de Abraão. A primeira coisa que a gente vê que Abraão faz é que ele não aceita a oferta inicial. A oferta inicial foi o seguinte: olha, escolhe qualquer túmulo e sepulta ali sua esposa.
Abraão falou: não, eu gostaria de um lugar separado. Eu queria que vocês intercedessem junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me venda a caverna de Macpela, um lugar mais afastado, um campo retirado, para que ali então ele sepultasse a sua mulher. Não que isso faria grande diferença, mas o fato é, o lugar do túmulo, mas o fato é que Abraão não queria estar junto com aquelas pessoas, conviver junto com aquelas pessoas, e pior, ele não queria se estabelecer junto com aquelas pessoas. Vocês lembram daquela história de Ló, em que os servos de Abraão, eles acabam tendo problemas com os servos de Ló e vice-versa? E então é dito para Ló, então você escolhe para onde você quer ir. E Ló escolhe as campinas que davam para Sodoma e Gomorra. Não é que para nossa surpresa, quando Deus resolve destruir Sodoma e Gomorra, Ló não estava mais nas campinas, nos pastos verdejantes que rodeavam a cidade, mas ele havia feito moradia, se estabelecido dentro de Sodoma e Gomorra. E dali então ele é retirado pelos anjos antes que aquela cidade fosse destruída. Irmãos, é um perigo muito grande. Diante do nosso sofrimento, nós não podemos nos fragilizar ao ponto de se esquecer do nosso principal objetivo de vida como cristãos: nos santificarmos diante de Deus. E santificar não significa você buscar tão somente uma vida pura, uma vida sem pecado. Mas nesse caso, Abraão se santificou diante de Deus, não se misturando com os povos daquela terra. Não se deixe levar, não se misture, não faça como todos os outros fazem. Diante do sofrimento, haja como um filho de Deus. Abraão agiu, não se misturou. E assim foi. E por conta disso, ele viu uma oportunidade muito interessante diante do sofrimento. Lembram-se que eu disse ao começo, o sofrimento é bom. Na maioria das vezes, o sofrimento nos traz grandes bênçãos. E nesse caso, vejam que interessante. Até então, Abraão se considerava um forasteiro. É isso que ele diz aqui, olha, eu sou... Versículo 4, eu sou estrangeiro e morador entre vós. Estrangeiro. Mas ele era estrangeiro aonde? Ele era estrangeiro na terra prometida por Deus. Nada, não tinha possessão, ele era morador entre aqueles dali da terra. E o texto deixa muito claro que o resultado dessa história foi, versículo 20, assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava em posse da sepultura. A primeira terra que Abraão compra na terra prometida por Deus é o campo onde ele sepulta a sua mulher. É a primeira coisa que ele compra. É o primeiro direito, a primeira possessão definitiva que ele tem ali. Antes ele era só um habitante no meio do povo, agora ele é dono de um pedaço da terra prometida por Deus. Viram que interessante? Mas a promessa havia sido feita. Mas a posse da promessa, o desfrute da promessa, só aconteceu por causa da dor, da morte de Sara. Por isso, queridos, talvez seja necessário para nós uma visão diferente do sofrimento, da dor. Eu sei que, quando dói, é em mim que dói, não é em você. Administrar a dor do outro é muito mais fácil do que administrar a minha própria dor. Mas nesse caso em particular, o texto é muito rico a nos ensinar. E quando começa a doer, quem sabe treinar a nossa fé para crer que é um maravilhoso momento de desfrute das bênçãos de Deus. Vamos tentar nos treinar a fé. Vamos tentar nos domar a incredulidade. Vamos tentar fazer com que o nosso coração descanse desse jeito diante do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.